Olá! Na Masterclass de hoje a gente vai falar a respeito de aproximações, a respeito de velocidade relativa de aproximações. E para isso a gente vai adotar um símbolo, o pequeno O de Landau, que é uma homenagem a um matemático alemão, Edmund Landau, que viveu na transição do século XIX para o século XX, e era um especialista em teoria dos números e em análise matemática como um todo, que, como vocês devem saber, é o que está por trás do cálculo diferencial, né? Por isso que o nosso curso, que a gente está inaugurando agora, ele trata do cálculo com esse viés analítico para dar a vocês a oportunidade de entenderem mais profundamente as ideias que estão por trás das operações que a gente costuma realizar. Então, na apresentação de hoje, eu vou falar a respeito do Ozinho e de funções negligenciáveis. Um termo chatinho, mas que é o que é adotado em português, de negligible functions, né? E que tem a ver, num certo sentido, com uma função ser possível de ser considerada desprezível em relação a outra, numa certa vizinhança de um ponto. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Para começo de conversa, eu queria colocar o nosso contexto. Ou seja, a gente vai tentar tratar a respeito de algo como isso. Olha, f de x igual a O de g de x numa vizinhança de A. Então, para que essas coisas façam sentido, a gente precisa pedir as seguintes condições. Primeiro, o A pode ser um número real, pré-fixado, mas pode ser também mais infinito ou menos infinito. Como a gente diz no curso, o A é um real estendido, tá bom? Então, ou um número de verdade, ou mais infinito, ou menos infinito. A segunda coisa que a gente tem que ter são duas funções f e g definidas numa mesma vizinhança de A e tomando valores em números reais. No nosso contexto, a gente pode entender uma vizinhança de A da seguinte maneira, olha. Se o A for um número real, então a gente vai entender uma vizinhança de A como sendo um intervalo aberto que contém o conjunto unitário do A. Ou seja, o Azinho pertence a esse intervalo aberto de extremidades B e C, claro que distintas, né? E isso é suficiente para os nossos propósitos em relação à vizinhança de A. Agora, se o A for mais infinito, eu vou entender uma vizinhança de A como sendo um C real suficientemente grande para frente. Ou seja, para a direita lá na reta real. E se o A for menos infinito, eu vou entender uma vizinhança de A como sendo algum B suficientemente pequeno, e quando eu quero dizer pequeno significa bem negativo, para trás. Então, um intervalo desse tipo. Ou seja, aqui é um intervalo do tipo C mais infinito, é uma vizinhança do A, para C grande, e aqui é menos infinito B, para B bem pequeno. Ok? Isso para a gente vai ser a interpretação de vizinhança de A em cada um dos três casos possíveis. E o terceiro item é que o limite para x indo para A da f de x sobre a g de x exista e vale a zero. Aqui tem uma ressalva. Essa não é exatamente a terceira propriedade, ela é a consequência da terceira propriedade, que eu vou explicar depois, e que ela é válida sempre que o g de x for diferente de zero
para qualquer x na vizinhança perfurada de A. O que eu quero dizer com isso? Você vai considerar esse intervalo a menos do próprio A. Tá certo? Em outras palavras, se para todo mundo perto do A, mas diferente dele, a função g não se anular, então isso daqui é equivalente à condição do Ozinho que eu vou explicar depois. No caso do mais infinito e do menos infinito não tem problema. Por quê? Porque simplesmente está dizendo que a g tem que ser diferente de zero para x aqui suficientemente grande, e aqui a g de x precisa ser diferente de zero para todo x suficientemente pequeno. Tudo bem? Então deem uma pensada um pouco nisso, mas eu vou ajudar através de dois exemplos importantes. O primeiro exemplo é o seguinte, eu vou mostrar para vocês por que a função x² ela é negligenciável em relação à função x em torno da origem. Para fazer isso, ou seja, é como se essa fosse desprezível em relação a essa. Para isso eu vou cumprir as três propriedades. Primeira, o meu A em questão é zero? É. Então ele é um número real. Então está válido. Segundo, a função x², ela está definida numa vizinhança do zero? Claro que está. Por exemplo, eu posso definir a função x² de um certo epsilon até um certo epsilon, de um menos epsilon até um certo epsilon, que a cada x leva no x² para algum epsilon positivo. Eu posso fazer isso. E nesse caso, claro que o zero vai ser um elemento que está entre menos epsilon e epsilon. Ok? E em relação a g? A minha g é a g de x igual a x. Então eu pego a mesma vizinhança para o mesmo epsilon. Para o mesmo epsilon. Portanto, o item 2 é possível de ser escolhido dessa maneira. E o item terceiro, será que é verdade que o limite para x indo para zero da f de x sobre a g de x é zero? Claro que é. Portanto, claro... bom, aqui é importante, né? A g, ela é diferente de zero para todo x perto do zero, mas não zero? Claro. Para todo x perto do zero, mas não zero, a g de x vai dar o próprio x, que é perto do zero, mas não é zero. Então a g não se anula numa vizinhança perfurada da origem. Tá certo? Maravilha. Agora, isso é a álgebra, né? A análise, a condição analítica. O que isso significa geometricamente? Isso significa que o quociente entre essas duas funções dá zero no limite. Portanto, como a g, no caso, a g de x é x, né? Então, como a g de x tende a zero para x indo para zero, e o limite indo para zero do quociente também é zero, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que a função f ela vai para zero e numa velocidade superior à velocidade da g, certo? Então, o limite para x indo para zero de f de x é zero, e f converge para zero mais rápido do que a g converge para zero. Essa é a ideia que está por trás desse símbolo. É uma comparação de velocidades. Tá? Vamos ver um segundo exemplo. É verdade que a raiz de x ela é negligenciável em relação a x numa vizinhança do mais infinito. Por quê? Primeiro, álgebra, análise, se você quiser. O A é mais infinito. Tudo bem. Por quê? Porque o A é um real estendido. Segundo,
A função f, que a cada x vai levar na raiz de x, ela está definida numa vizinhança do infinito. Ou seja, basta eu escolher um c suficientemente grande que não dá problema. Quão grande? Qualquer c maior do que zero funcionaria. Então, se eu pegar, por exemplo, o próprio zero, nesse intervalo aqui, que é desse tipo, a minha função raiz quadrada está definida. Então, essa é uma vizinhança do infinito, não tem problema. E a g? A g, no caso, vai ser identidade de novo. Claro que eu posso pegar na mesma vizinhança. Então, a condição 2 está satisfeita. E a condição 3? Será que o limite para x indo para mais infinito de f de x sobre g de x é zero? É. Por quê? Porque isso pode ser expresso assim, né? 1 sobre raiz de x. X pode ser visto como raiz de x vezes raiz de x para todo x maior ou igual a zero. E no caso, x é positivo. Portanto, esse cancela com esse, fica 1 sobre x, e quando x vai para infinito, a raiz também vai, e 1 sobre isso vai para zero. Então, analiticamente, a gente provou que essa afirmação é verdadeira. E o que significa sob o ponto de vista geométrico? Significa, primeiro, como a g de x, quando x vai para infinito, é o limite quando x vai para infinito de x, no sentido de limite estendido, isso é mais infinito. Então a g está indo para mais infinito. Como o limite para x indo para infinito da f de x também é mais infinito, do fato do limite do quociente ser igual a zero, isso implica o quê? Que a f vai para infinito mais lentamente do que a g vai para infinito. Como eu tenho certeza? Porque se fosse o contrário, por exemplo, se você tivesse uma f do tipo x ao quadrado e a g do tipo x, então a f iria para mais infinito, não mais lentamente do que a g, seria mais rapidamente. Só que se isso ocorresse, o quociente iria para infinito, quando o x tendesse a infinito. Só que o quociente vai para zero. Em outras palavras, a beleza do quociente é não dar um controle absoluto a respeito dos limites individuais, mas é dar uma comparação de velocidade entre essas convergências, entre esses processos de limite. Tá certo? É isso. Agora, eu só gostaria de fazer um comentário a respeito da fórmula de Taylor, também conhecida como Taylor-Young. Se você tem uma função f definida numa certa vizinhança de um certo número real, digamos x0, tomando valores reais, e essa função é de classe C1, ou seja, ela é uma função derivável, e a função derivada é uma função contínua, então você pode expressar a imagem da f para qualquer valor nessa vizinhança do x0, ou seja, para qualquer x perto do x0, a partir do valor da função no x0. Como? A partir das derivadas da função que a gente já sabe que existem. A primeira derivada, no caso. Portanto, é verdade, dá para provar que a função próxima do x0 em x, ela vai valer o valor em x0 mais a distância entre o x e o x0 multiplicado pela derivada primeira da função nesse ponto x0.
Isso é uma aproximação. Para você agora poder manter a igualdade, você vai acrescentar um ozinho que é função dessa diferença. Então, essa afirmação é perfeita, dá para provar, onde isso, para fechar nossa aula, significa o quê? Significa que temos um limite para x indo para x0, de quem? De x menos x0, ou de um resto que está aqui, tal que o resto dividido por x menos x0 é igual a zero. Geometricamente, como eu sei que esse limite de baixo é zero, que quando x vai para x0, x menos x0 vai para zero, então esse limite vai me garantir que esse resto também vai para zero, só que ele vai para zero mais rapidamente do que esse. Em outras palavras, o que faltou completar nessa aproximação chega perto de zero mais rápido do que o x está se aproximando do x0. Portanto, essa é uma excelente aproximação para o valor da função em x a partir do valor da função no ponto x0 em questão. E um único detalhe, né, que eu tinha esquecido, que eu estou devendo para vocês. Qual é a verdadeira condição 3? Ela é um pouquinho mais delicada. Ela é a seguinte, olha. Existe uma função, que se costuma chamar de epsilon, definida também na mesma vizinhança já pré-estabelecida de a valores reais, tal que, primeiro, eu troco essa, na verdade, comparação, né, de velocidades por uma igualdade. A f de x vai ser igual a g de x multiplicada por essa função de correção, digamos assim, para todo x na vizinhança. E agora o fundamental. O limite para x indo para a dessa função é zero. Então vamos avaliar, vamos explicar isso melhor à luz dos nossos dois exemplos. No primeiro caso, é verdade que x ao quadrado, a função f, é igual a x vezes a função g. E essa função epsilon de x igual a x, ela tem o mérito de que o limite dela, quando x tende a zero, é de fato zero. Então isso corresponde a essa definição. E sob o ponto de vista geométrico, como a gente sabe que para x indo para zero, que o nosso A é zero, a função g está indo para zero, o que esse cara está nos ajudando é garantir que essa função vá para zero mais rápido do que essa, porque ela tem ajuda dessa que também está indo para zero. Então aqui eu estou fortalecendo a convergência e garantindo, portanto, essa situação. Agora vamos para o segundo caso. É verdade que a função f é igual à função g multiplicada por uma função epsilon de x. É verdade. E epsilon de x igual a 1 sobre raiz de x é tal que quando o x tende a infinito, isso daqui tende a zero. Quando o x tende a infinito. Portanto, a gente tem cumprida essa definição. E o que está acontecendo nesse caso? Nesse caso é o seguinte, como a minha g, quando o x tende a infinito, está indo para infinito, como essa epsilon, função, está indo para zero,
a minha f até pode e está indo também para infinito. Só que ela está tendo, entre aspas, um freio. E é por isso que a f, nesse caso, vai para infinito de uma maneira mais lenta do que a minha função g está indo para infinito. Com isso, a gente termina a nossa aula.